poemas Intramuros, de Astrid Cabral, é uma obra que se destaca pela exploração de temas íntimos e existenciais que a autora reflete sobre a vida, o tempo, a solidão e a busca por compreensão. Astrid Cabral, uma das vozes mais marcantes da poesia brasileira contemporânea, utiliza sua linguagem precisa e delicada para criar um espaço de introspecção e contemplação. Intramuros explora as barreiras, tanto físicas quanto emocionais, que se impõem entre o indivíduo e o mundo, levando o leitor a uma profunda reflexão sobre a existência humana. De figuras de linguagem mais usadas, temos a metáfora. É uma figura de linguagem central em Intramuros, sendo utilizada para criar imagens poéticas que transcendem a realidade imediata. Astrid Cabral emprega a metáfora para transformar sentimentos e experiências complexas em conceitos tangíveis. Ela frequentemente usa essa figura para explorar a dualidade entre o interior, o eu introspectivo, e o exterior, o mundo, assim como as emoções e os estados psicológicos. A antítese, que consiste na oposição de ideias ou conceitos, é utilizada para enfatizar os conflitos internos e as contradições presentes na vida. Em seus poemas, Astrid Cabral frequentemente contrapõe sentimentos como alegria e tristeza, presença e ausência, liberdade, confinamento, destacando a natureza paradoxal da existência humana e das emoções. A personificação é amplamente utilizada para dar vida e sentimentos a elementos inanimados, conferindo-lhes uma dimensão emocional. Em Intramuros, a autora muitas vezes dá voz a objetos ou conceitos abstratos, atribuindo-lhes características humanas para explorar a solidão, a passagem do tempo e as relações do indivíduo com o ambiente ao seu redor. Podemos destacar Muros, ao tom para o título do livro, e explora a ideia das barreiras que separam o eu interior do mundo exterior. Astrid Cabral utiliza a imagem dos muros para simbolizar as limitações impostas pelas convenções sociais, as barreiras emocionais e os bloqueios pessoais que nos impedem de nos conectarmos plenamente com os outros. A autora explora a ideia de aprisionamento, não necessariamente físico, mas emocional e psicológico. Lida com as limitações que impomos a nós mesmos, bem como as restrições que a sociedade e as circunstâncias externas nos colocam, criando uma sensação de confinamento interior. Reflete sobre a reverberação de emoções e memórias que persistem, mesmo quando o tempo avança. Explora como as experiências passadas moldam e influenciam o presente, traçando um diálogo entre a voz interior e os vestígios do que foi vivido. De temas recorrentes, temos que a solidão e o isolamento são presentes em Intramuros, tanto física quanto emocional. Astrid Cabral examina a solidão como uma condição intrínseca ao ser humano, um espaço de introspecção onde se confrontam os próprios medos, desejos e incerteza. O tempo é outro tema recorrente, tratado como uma força inevitável que transforma e redefine a existência humana. A autora reflete sobre a passagem do tempo, o envelhecimento e a efemeridade das coisas, explorando como essas mudanças afetam a percepção da vida e da identidade. É, grande parte, uma exploração da busca da autocompreensão e sentido. Astrid Cabral usa seus poemas para investigar os mistérios do eu, os questionamentos internos e a tentativa de se reconciliar com as próprias limitações e desejos. Perguntas possíveis poderíamos ter de como Astrid Cabral utiliza a metáfora dos muros para explorar as barreiras emocionais e sociais em seu livro de poemas Intramuros. Essa pergunta convida o leitor a analisar como a metáfora dos muros é utilizada para representar as barreiras que existem entre o indivíduo e o mundo exterior. A resposta deve explorar a ideia de que esses muros podem ser tanto uma proteção quanto uma prisão, refletindo as complexidades das emoções humanas. E de outra pergunta poderíamos ter de que maneira a relação entre o tempo e a transitoriedade é abordada nos poemas de Intramuros. Qual a importância desse tema para a compreensão na obra como um todo? Essa questão propõe uma análise de forma como Astrid Cabral trata o tempo e a sua passagem em seus poemas. A resposta deve destacar como a autora explora a inevitabilidade do envelhecimento e a transitoriedade das coisas, e como esses conceitos influenciam a perspectiva do eu e do mundo ao redor. Intramuros é uma obra que mergulha profundamente no universo introspectivo e existencial, utilizando a poesia como um meio para explorar as complexidades da alma humana. Astrid Cabral utiliza figuras de linguagem como metáfora, antítese e personificação para dar vida às suas reflexões sobre solidão, tempo e autoconhecimento. Seus poemas são ricos em sensibilidade e profundidade, proporcionando ao leitor uma experiência poética que é tanto um convite à introspecção quanto uma crítica às barreiras que impomos a nós mesmos e àqueles ao nosso redor.